Na minha cabeça, pra tentar fazer. Eu odeio ouriço. 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 Tá. Podemos? Pode? O Ferenc já tá esperando. Ah, professor. Deixa eu falar. Eu sou do Jota, porque ninguém escreve isso na nota não. Então, tudo é. Vixe, mas não tem mais? Se tá de jeito, Ah, tá. Pro próximo mestre. Ah, tá. se tá de jeito, tá. Pode? Quando eles esperaram, ele mandou não avisar que era hoje. Ah, você quer que eu espere? Eu quero que eu vou pedir pro professor Félix esperar. Entendi. Eu volto aqui em um minutinho, tá bom? Oi. Fala, Félix, tudo bem? Tudo jóia. Me dá só um minutinho que eu já volto. Ah, tudo bem, tudo bem. Não é? Ah, deu muito certo. Vai dar tudo certo. Ele estuda na Federal, ele vai dar uma olhada, ele faz física lá. Eu posso me explicar, eu posso me explicar que faltou gente. Você pode ser sincera. É a melhor resposta para tudo. Sinceridade. Então vou ser bem sincera. Então, Olha, só que eu não sei o que já chegaram a apresentar, mesmo se for uma bosta ou nem apresenta, se for muita bosta. Depende da bosta. Mas às vezes tem uma bosta boa. Você acha que é uma bosta, mas para outros são um bom. já é um começo, já é um começo. É. O que você prefere? Ganhar nada ou ganhar R$1? Então tudo é diferente de zero é bom, entendeu? Se eles quiserem já conta. Realmente, tá vendo? Deu tempo de dar ajeitado. Você já quer ficar aqui aí assim que ele aparecer? Aí. Oi, Ferenc, tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente vai começar com a apresentação do grupo Alfa do segundo J. Tá jóia. Alfa Beleza. segundo J. Isso mesmo. É o mesmo link que eu te enviei lá do formulário, sabe? Para você colocar, atribuir as notas, o mesmo link. Já tô no link ali já. Isso. Bom, já vou deixar ligado o áudio, tá bom? Tá bom. Peraí que eu tô nervosa. Oi, bom dia. Então, Oi, bom dia. bom dia. Então, antes de eu começar, né, a apresentar, eu quero dizer que ficou faltando coisa e por conta que faltava aluno, não tinha a quantidade certa de aluno, então vai ficar faltando algumas coisas. Bom, eu vou começar. Eu sou a gestora, o programador era o Guilherme, o calculadora era a Sara, o medidor é a Nicole e o engenheiro é o Gustavo. Bom, aqui o engenheiro Guilherme estava fazendo pisca-pisca, ele estava colocando os códigos. Aqui, pela falta do Gustavo, o Guilherme fez o semáforo, então ele fez pelo Gustavo. Agora a gente vai para a parte do laboratório. Aqui a calculadora Sara fez os cálculos da interação intermoleculares. Professor, cadê o professor? Não tá aí. Só daí. Que integrante. Não vai fazer visual slide? Não tá indo o slide. O slide não tá indo. Ah, foi. Perdão. O slide não tava passando. Agora foi, né? Foi. Bom, agora aqui é a experiência com o pH do repolho. Nessa imagem a aluna Sara, que estava ajudando a aluna Nicole, estava mexendo o repolho enquanto ele aquecia até pegar a pigmentação do repolho. Aqui as meninas estavam transferindo o líquido do repolho pro copo e depois, em seguida, elas iam colocar o bicarbonato. Aqui está o resultado do repolho do miojo, feito pela integrante Nicole. E, inclusive, no miojo, ela precisava colocar o limão
E é isso. Aqui tá o feedback do que aconteceu, né, durante essa aula. E na semana 6. Na semana 6, o engenheiro Guilherme ele estava colocando os códigos. E o programador Gustavo, nesse dia ele veio e ele fez o sensor de condutividade simples. Aqui a medidora Nicole estava colocando a mistura do sulfato de cobre. E depois ela colocou, se não me engano, era água e mexendo. Aqui a aluna Sara e a Nicole tá fazendo a mistura do açúcar, colocando dentro do recipiente. E depois elas estavam colocando água para poder continuar o processo, para poder fazer a mistura. E depois elas foram colocando dentro do potinho para poder fazer a mistura da água. E aqui elas estavam colocando agora o processo do sal. E aqui eu, que tive que ficar no lugar de algum redator, relatando as anotações. Depois, na próxima imagem, eu vou mostrar o sulfato de cobre, o açúcar e o sal dentro do recipiente. E aqui mostrando a lâmpada acendendo. O primeiro era o sulfato, o segundo era o açúcar e o último era o sal. Na semana 8, a medidora Nicole, ela colocou novamente o repolho para aquecer. E depois elas estavam tentando, a aluna Nicole e a Sara estavam colocando o enxofre e tentando acender o enxofre. Depois aqui, feito por mim, eu fiz os cálculos de cada passo. Na semana 9, o programador Gustavo estava programando e depois o Guilherme estava colocando os códigos. E aqui, a aluna Sara, com a minha ajuda, ela fez o processo do sabão. Aqui, de um lado da imagem, estava aquecendo o óleo e no outro recipiente o detergente com a água e ela estava aquecendo. Depois, ela tinha que ficar mexendo por uns minutos. Enfim. Aqui, ela tinha que ficar mexendo até pegar a consistência do sabão. Depois, ela transferiu pro potinho o sabão para poder depois virar o sabão. E aqui tá o cálculo feito por mim de cada coisa. É isso. Obrigada. Ideia, parabéns. Conseguiu apresentar o trabalho inteiro de vocês. Primeiro, bom dia, né? Acho que o professor Denis apresentou já. Eu sou o Ferenc. A gente é colega na universidade e eu sou professor também. Inclusive, trabalho com turmas do segundo ano. É um prazer estar aqui ouvindo vocês, vendo o trabalho de vocês. Lá na escola, a gente tem a expectativa de uma feira de ciências para o final do ano. E para mim é muito importante ouvir um pouco outros estudantes, para ter como referência, né, inclusive formas de apresentação. Quem sabe as apresentações de lá a gente não integra com as apresentações aqui, tá bom? Uhum. Vamos lá. Um pouco a apresentação. Você disse que estava um pouco nervosa, né? Se apresentou, pareceu um pouquinho nervosa, mas conseguiu apresentar todo o trabalho. Então, parabéns, eu acho que faz parte, né? Às vezes a gente fica um pouco nervoso, eu também fico um pouco nervoso quando eu estou apresentando. Isso faz parte da vida, mas tudo bem, a gente tem que saber lidar com isso. E você soube, tá? Parabéns. Obrigada. Você estava com a função de cálculo ou de relatoria? Não me lembro quando... Eu estava como gestora. Gestora. E eu vi que você fez os cálculos também. É a função da Sim. gestora? Também não. Hã? Os cálculos ficam sob a responsabilidade da gestora também? Não, é por conta que não tinha aluno suficiente e aí a gente tinha que se virar nos 30. E foi multitarefas aí, né? Deu pra perceber.
Tudo bem, parabéns. É isso, é difícil a gente trabalhar em grupo. Ontem eu estava acompanhando a apresentação de alguns grupos. É difícil trabalhar em grupo, mas é importante a gente também saber lidar com isso, com essas adversidades do trabalho em grupo. Né? E vocês conseguiram se desenrolar aí. Né? Parabéns ao grupo. E isso vale, inclusive, para quem participou pouco. Né? Parabenizo o grupo como um todo. Pelo que deu para perceber da sua apresentação, vocês conseguiram fazer todas as etapas, né? Conseguiram concluí-las e tá aí, elas apareceram na apresentação. Uma observação só que eu faria, os slides de vocês, eles estão muito descritivos, né? Mostra o que faz, o que foi feito em cada etapa, mas não diz por que foi feito. Teve só um momento lá que você trouxe, mexeu para que o sabão criasse consistência. Então, a ação foi apresentada, mas o motivo da ação foi pouco apresentado. Né? Porém, algumas estavam, outras não. Então, deixar claro isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que serve para quando a gente vai apresentar, é isso. Sempre deixe claro a dimensão do trabalho que vocês realizaram. Né? E eu acho que está presente, né? Se mostra cada uma das etapas. Isso é importante para quem vai assistir, né? Conseguir entender um pouco o que vocês fizeram, um pouco por que vocês fizeram, né? O como vocês fizeram e o quanto vocês fizeram. Então, às vezes citar o período que todo esse projeto aconteceu, quantas semanas, né? Descrever esses momentos são importantes. É importante para quem está ouvindo, para quem você vai apresentar. Às vezes, isso é muito comum, às vezes a gente apresenta a partir da nossa perspectiva do trabalho, né? E aí a gente é muito sucinto. Então, tentar apresentar, falando, imagina que aquela pessoa não viu nada do que vocês fizeram. Então, quanto mais vocês conseguirem dimensionar o trabalho realizado para quem vai assistir, melhor, né? A pessoa entende, se envolve e consegue dimensionar como foi difícil, como foi fácil, como, né, o resultado que vocês obtiveram a partir disso. Eu acho que é um pouco esse papel, né? Tentar compartilhar com você um pouco das experiências em relação às apresentações. E é isso, parabéns, né? Vocês colocaram imagens, conseguiram, pelo menos na forma de imagens, conseguiram deixar bem claro o que vocês fizeram. Poucos textos, né? Eu acho que isso é importante. O slide é uma forma de apresentação para você chamar a atenção. Então, muita informação também atrapalha, né? Eu acho que vocês conseguiram desenvolver bem. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Parabéns geral para o grupo. Obrigada. Nada. Obrigado, Félix. Agora vamos com a apresentação do grupo Beta da mesma turma, que é do segundo J. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria falar que alguns alunos do meu grupo saíram da escola e eu estou fazendo uma substituição. Então, eu espero que eu consiga apresentar da forma mais clara possível. E vamos lá. Aqui, primeiramente, é um simulador de pisca-pisca e uma molécula de água. Aqui tem o nome dos participantes do meu grupo. O gestor era o Nico. Eu vou interromper. Qual que é o seu nome, querido? Perdão. Meu nome é Lemuel. Lemuel? Sim. Não está aparecendo a apresentação para mim. Não, professor? Legal, esqueci. Fui eu, minha culpa, esqueci. Não, o Lemuel pode apresentar. Pronto? Esqueci de compartilhar aqui a tela. Tá jóia. Então você parte do início de novo, tá, Lemuel? Agora veio. Aí você pode iniciar de novo. Desculpa, Tá. eu esqueci. Acontece com os melhores. Obrigado. Então, retomando, um simulador de pisca-pisca e uma molécula de água. O nome dos participantes do meu grupo são: o gestor era o Nicolas, o design a Sofia, o engenheiro sou eu e o programador o Eric. Primeiramente aqui, o engenheiro fazendo as ligações dos cabos. Aqui
eu posso dizer uma observação que é bem difícil, o meu ponto. Aqui, o programador Eric está colocando os códigos nas primeiras imagens do resultado. Que normalmente ele me ajudava e eu ajudava ele, porque sem ele o trabalho não ia bem, e sem mim o trabalho também não prosseguia. Então era uma ajuda bem mútua. Próximo, o design produzir uma molécula em água 3D. Posso dizer que eu não acompanhava diretamente o trabalho de outros colegas, eu ficava mais na minha mesa, porque era um trabalho bem difícil, mas pelo que eu via, o trabalho dos outros colegas era bem difícil também. O laboratório de experiências com repolho roxo. Aqui está o nome dos participantes. A redatora e o medidor na primeira imagem, o medidor separando o líquido do restante, os repolhos, e a redatora está fazendo as anotações sobre a experiência. O calculador e os resultados, os cálculos feitos pelo calculador reserva Lemuel o resultado. Neste dia em específico, o calculador tinha faltado, então eu fiquei como um substituto, como você pode ver. Simulador, enxofre e montagem de semáforo. Os participantes, a Sofia, né, essa aluna, design, fazendo enxofre, que é a molécula de enxofre. Eu, novamente, o engenheiro está fazendo as ligações dos fios. Repetindo, sem o Eric eu não conseguia fazer, e sem mim o Eric também não conseguia fazer. O programador Eric colocando os códigos. Laboratório pH e alguns alimentos. Meditor Pedro ferveu o repolho e tirou o líquido de uma pitada de bicarbonato e ficou azul depois. Colocou o miojo e ferveu. O miojo ficou azul, mas depois de colocar limão ficou rosa. É bem interessante. Redator anotando o processo do miojo. Essa aluna aqui, ela é a aluna Carol. Ela era a redatora. Semana 6, simulador sensor de condutividade simples. Os participantes. O programador Eric está digitando os códigos para o desenvolvimento do projeto. O engenheiro fazendo as ligações dos fios. Esse sou eu novamente. O design e a Sofia, a aluna Sofia, fazendo um design 3D. Aqui, desculpa, eu não estou com a informação do que... Benzelo é o nome da molécula, segundo a minha colega. Aqui, semana 6, laboratório, acender a lâmpada. O nome dos participantes. Meditor Pedro fazendo os testes com sal, açúcar e sulfato de cobre, para ver qual acende a lâmpada. Redator Nicolas fazendo as anotações das experiências. Esse era o nosso redator, infelizmente ele se mudou de escola, mas ele pelo menos deixou aqui um trabalho para nós apresentarmos. A calculadora Marina fazendo os cálculos. Semana 8, simulador de sensores de gases e moléculas de dióxido de enxofre. Os participantes... Design Sofia fez as moléculas de dióxido de enxofre. Engenheiro e programador. O Eric colocou os códigos para que as ligações dos fios do Lemuel darem certo. Laboratório. Os participantes. Medidor Pedro e redator Carol. Redator Carol. O Pedro fez as experiências e a Carol anotou todo o processo. Calculador Lemuel fez os cálculos. Novamente eu fiquei como substituto e fiz o trabalho da calculadora. E pelo que encerra por aqui. É o que eu tenho. Oi, Lemuel, né? Sim. Parabéns pela apresentação, Lemuel. Muito obrigado. Pelo que deu para entender, né, a equipe de vocês teve, né, pelo que você comentou, teve um desfalque aí
no decorrer do período das apresentações, né, da realização das atividades. Só me tira uma dúvida, qual que é o período total? São algumas semanas, né? Foram 8 semanas, certo, professor? 5 semanas. 5 semanas de prática. 5 semanas, tá bom. 5 semanas dá um mês, né? Um mês e pouquinho. É bastante tarefa mesmo, né? Acho que, pelo que dá para entender, as aulas de vocês são de quanto tempo? Todas as sextas-feiras, as 2 primeiras aulas. São 1h30, mais ou menos, né? Sim. Tá. É bem denso, né? Parabéns, eu entendo, é bem difícil, né? Como eu tenho visto em alguns outros trabalhos, ter que substituir as tarefas, então fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, e isso faz com que não pode prejudicar a realização. Mas, pelo que deu para entender, vocês conseguiram fazer, né? Se não tudo, praticamente tudo o que foi proposto. Né? Eu queria fazer um comentário aqui sobre a apresentação, ou melhor, a indicação dos envolvidos em cada tarefa, né? Eu vi, por exemplo, teve alguma das apresentações, alguma das semanas, né, que vocês, que estavam todos, ou parcialmente todos, mas você só colocou o Nicolas, a Sofia, o Lemuel e o Eric, em algumas, tá? Teve outras que você mencionou. As pessoas que vieram no dia. Mas tá bom. Mas teve um dos dias que apareceu o Pedro, mas ele não estava listado no nome original, no nome da lista dos integrantes. Eu vi as funções que tem, quais são? Gestor, designer, engenheiro... E redator. E programador e calculador. E calculador. Então são 6, né? Eu acho que cerca de 6. Gestor, designer, engenheiro, programador. Até o medidor, sim. Então, são 7 funções. Sugestão, liste todos os 7. Não sei se em todas as atividades tem os 7. Mas listem todos os 7, mesmo que você repita os nomes. Sim. Né? Ou, às vezes, se você compartilhou função, ou alguém compartilhou, coloca o nome dos dois. Então, é importante a gente sempre mencionar quem participou em cada etapa. Né? A apresentação de vocês, muitos fizeram assim, colocaram no primeiro slide a função de todos. Apesar de claramente não participar, de alguns deles não participarem no decorrer das semanas. Sim. Tudo bem, é uma opção interessante. Então, pode ser, você pode compactar tudo num só, e aí, por exemplo, no seu caso, você foi gestor, você foi engenheiro, calculador e engenheiro. Gestor, não sei se você foi, era o Nicolas, né? Por agora eu tô sendo. Agora você está sendo, né? Tá bom, por isso você está apresentando. Então, coloque as 3 funções que você exerceu. Então, vai lá, Lemuel coloca as 3 funções. Nicolas coloca uma só, que ele participa. Então, é importante, assim, acho que a gente... Sim. Para quem está chegando agora, cada um sabe o que fez, né? O que se envolveu, mas para quem está vendo é importante. Por mais que participou pontualmente, tem que ser mencionado, né? Então, reforço essa menção, mais uma vez, eu imagino se estivesse ouvindo o meu comentário anterior, faz parte, né, essas eventualidades, né, de um trabalho em grupo. E um comentário que também é importante, assim, em alguns casos você também apresenta o que é feito, mas não discorre para dizer por que é feito, né? O como é feito é importante, mas por que é feito também. Então, apresentar, os slides estão bons, né, com as imagens, mostrando como a coisa está sendo feita, mas é bom expressar mais o porquê que as coisas estão sendo feitas. Sim. E, enfim, era isso. Eu vou tentar não ser tão repetitivo para algumas, né, para as apresentações que tiveram anteriormente. E parabéns, né, parabéns pela apresentação. É um desafio, realmente, você ter que assumir funções que não, né, que às vezes não deu tempo de você se preparar. Sim. Mas conseguiu, cumpriu a sua função. Né? Era isso. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Félix. Agora vamos para o grupo Gama.
Denis, eu volto aqui no minutinho. Deixa uma água fervendo ali pro... Ah, tá, tudo bem. Pode ir lá. Eu acho que ele deixou água fervendo pro cafezinho, né? Então, até agora eu não sei falar o nome dele, mas eu chamo ele de Ferenc. Mas tem um sotaque porque ele não é daqui, ele é... como é que chama aquele país? Ucrânia, né? Se não me engano, é da Ucrânia. Oi? Ela é bem legal. Aí o nome dele não é Ferenc, acho que fala Ferenc, mais ou menos assim. Ó, Ferenc Diniz Kiss, é totalmente diferente, né? Ó, Ferenc Diniz Kiss. É diferente, né? Tá, deixa eu ver. Voltamos, então. O grupo está compartilhando. Grupo Gama da turma segundo J. Olá, bom dia. Bom dia. Aqui a gente começa a semana 1. Eu sou a gestora, me chamo Giovana. O Edson é o programador, o Nicolas é o design e o Gabriel é o engenheiro. Aqui a gente teve a montagem do pisca-pisca. Os meninos não teve dificuldade na hora da montagem, nem na hora de colocar os códigos. O engenheiro, que é o Edson, ele conectou os cabos, depois conectou a placa no computador, depois de colocar os códigos. E obteve o resultado como mostra na imagem à nossa esquerda. Aqui, o nosso design Nicolas, ele fez a molécula d'água. Ele teve muita dificuldade, pois não tinha um mouse, ele não conseguia mexer no computador. A gente também teve dificuldade na conexão, mas a gente conseguiu fazer. Aqui é o laboratório. A Nicole é nossa redatora, a Vitória, ela é nossa medidora e o Guilherme Nazarete, ele é nosso calculador. Ao longo das semanas que a gente teve, o Nazarete faltou muito, então eu fiquei muito no lugar dele. Aqui a gente começa a fazer o experimento indicador de repolho roxo. Da primeira tentativa, a medidora não obteve o resultado, pois colocou um pouco repolho. Na segunda tentativa deu certo e obteve o resultado da cor, ficar azul. Fizeram a transferência da solução para 3 tubos de ensaio. Cada tubo foi colocado um material diferente, e o primeiro foi colocado limão, o segundo bicarbonato, o terceiro detergente. Os resultados finais foram rosa com bicarbonato, roxo com detergente e verde com limão. Aqui a gente tem a imagem do cálculo. A gente começa a semana 4, molécula de enxofre, montagem do semáforo. Aqui são a montagem do semáforo, o responsável por programar um semáforo para que atendesse todas as cores em seu determinado tempo. Ele colocou as LEDs, após isso os recitores, ele ligou os fios entre eles, logo em seguida conectou no Arduino. Aqui a gente teve a molécula de enxofre em pó. Aqui foram o indicador de repolho roxo. E aqui a gente dá início à semana 6. Sensor de condutividade simples. O programador colocou os códigos como o roteiro explicável e em seguida o engenheiro montou a placa para poder fazer a medição. Aqui os meninos não teve dificuldade de fazer. Aqui é a molécula de benzeno. O calculador. E no laboratório a gente teve o teste de condutividade clássica com o Arduino. A primeira cubeta, do lado direito, foi um sulfato de sódio, a segunda cubeta do lado esquerdo foi açúcar, a terceira cubeta foi do lado esquerdo, em cima sal.
continuando com o mesmo teste. O açúcar a gente não obteve resultado, o sulfato e o sal acenderam. Foram 50 sulfato de cobre, 50 sal, 200 açúcar. A gente dá início à semana 8. O engenheiro e programador fizeram o sensor de fumaça. Como eu estava na função de calculadora, eu não acompanhei o processo, porque, como eu disse, a gente teve muita dificuldade com o Nazareth, que ele faltou bastante, então eu tive que ficar no lugar dele. Aqui o sensor de fumaça é queimado, o papel, e se os comandos estiverem certo, a fumaça sobe e acende a luz do sensor. Aqui é o simulador, nosso design Nicolas fez a molécula de dióxido de enxofre, teve a função de reproduzir em 3D. Aqui a gente vai para o laboratório e as meninas fazem a simulação da chuva ácida. Aqui a gente dá início à semana 10. Nosso calculador faltou, a nossa medidora também, ou seja, eu fiquei em lugares dos dois, então foi bem difícil. Aqui os meninos estavam colocando o código para sensor de material. O nosso engenheiro, Gabriel, teve bastante dificuldade para realizar o procedimento. Foram feitas diversas tentativas, mas não conseguiram obter o resultado. Algumas luzes acendiam e outras não. O nosso engenheiro pediu ajuda ao nosso professor, porém mesmo assim não obtemos resultados. Aqui, os meninos, eles tentaram copiar a placa do professor, mas mesmo assim a gente não estava conseguindo obter resultado. Aqui o nosso design Nicolas fez um carrinho movido a energia solar. Tá errado aqui, perdão. Aqui a gente dá início ao processo do sabão. Na imagem da esquerda temos o óleo e o... Não é o... Enfim. Aqui foram um procedimento, a medidora nesse dia faltou, então a nossa redutora Nicole pegou solda cáustica, colocou água e aqueceu. Depois colocou o óleo e mexeu por 5 minutos. Depois misturou a solda cáustica com álcool, mexeu por 20 minutos e despejou no copinho de café. Aqui é o cálculo e a nossa conclusão. A gente sofreu bastante dificuldade, pois nosso calculador não vinha muito para aula, então eu tive que ficar nos lugares dele. Na última semana também a nossa medidora não veio, que foi a Vitória, mas mesmo com as dificuldades a gente conseguiu entregar um trabalho. Talvez não seja da nossa felicidade, mas foi. Entregamos. Acabou. Alguma pergunta? Não. Não, você pergunta se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Vamos lá, quero fazer alguns comentários, né? Primeiro, Giovana, parabéns, conseguiu apresentar. Aí você estava um pouquinho nervosa, né? Mas deu. Conseguiu, né? Expressar todas as atividades que vocês fizeram. Vou comentar aqui também, por mais que as pessoas se ausentem, é importante citar os nomes das pessoas, né, porque elas eram as pessoas responsáveis. Eu vi que você citou 4 funções: gestor, programador, designer e engenheiro, né? Mas tem mais funções. Por mais que elas tenham sido compartilhadas, acho que é bom deixar claro. Você deixou claro na exposição, né, na forma como você comentava em cada slide quem fez cada uma das tarefas, mas deixava no slide essa informação. Tem alguns slides, eu acho que teve alguns slides que estavam ótimos, né? Você tinha uma foto, um comentário embaixo, né? Um comentário relativamente curto, né? Sem muito texto, né? Porque às vezes muito texto para quem está vendo, né? Eu estou te ouvindo, mas ao mesmo tempo eu estou vendo o que você está apresentando. Então, às vezes a gente quer conectar as duas informações, e se tem muita informação, especialmente no formato de texto, dificulta um pouco a compreensão, ao acompanhar no slide o que você está apresentando, Então, acho que vale esse cuidado, assim, ao invés de pôr uma redação que coloca um tópico, né? Ou muita dificuldade, ausência de alguns integrantes, por exemplo. Você põe isso como tópico. Ao invés de falar, nesse
nessa atividade, alguns integrantes se ausentaram por causa, em vez de ter a redação do que você vai ler, tenta estruturar em tópicos. Né? Não você, eu estou falando para você porque você que apresentou, mas na hora de organizar as apresentações, é importante que a gente evite poluir com o texto. Então, você teve alguns slides ótimos, bem sucintos, que expressavam bem o que eles estavam apresentando, outros slides com muita informação. E a expectativa sempre é as informações mais básicas e você complemente com o seu conhecimento, com a sua experiência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em partes, vocês conseguiram expressar o trabalho todo que vocês tiveram. Acho que né, é um trabalho que eu cito bastante, né, comentei com os grupos anteriores. Deixe claro para a gente a demanda de trabalho. Acho que vocês conseguiram. E parabéns, vocês conseguiram concluir. Pelo que eu vi, tem todas as atividades, né? Vocês conseguiram fazer todas as atividades. E me parece que todas vocês conseguiram concluir, né? Com um pouquinho de dificuldade em algumas. Mas é isso, foi um desafio, imagino, para vocês. Eu consegui compreender todas as tarefas que fizeram, não estava aí, né, não acompanhei. O Denis comentou comigo um pouco, né, qual que era o trabalho de vocês, mas vocês conseguiram deixar claro o que foi feito. Né? Tá bom, obrigada. Mais uma vez, não tenho dúvidas em si, mas queria fazer esses comentários. Obrigado, Félix. Agora vamos para o grupo Delta. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Nicolas Garibaldi Medeiros, sou estudante aqui da Escola Estadual Professor Gabriel Ortiz e eu sou o gestor e apresentante do Grupo Delta. Vamos lá, né? Começando aqui pela semana 2, eu sou o Nicolas, eu fiz o gestor, número 29, Henrique era o nosso medidor, o Cesário era o nosso calculador, o Peterson era o nosso designer e o Lopes era o nosso engenheiro. Oi, Nicolas, só um minuto. Eu não sei se você passou o slide. Primeiro, bom dia. Bom dia. Eu não sei se você andou o slide, para mim só está aparecendo o nome dos integrantes. Não, é porque... Desculpa aí. Ah, beleza. Vamos lá. Na semana 2, o nosso calculador calculou as respostas e conseguiu responder as perguntas. O medidor cortou, mediu, mexeu e fez todo o processo do passo a passo. Nosso designer Gabriel fez uma molécula de água usando o Tinkercad. E o Peterson, que era o nosso engenheiro, seguiu o passo a passo e conseguiu fazer. Coloquei as imagens depois, né? Mas com o tempo das semanas eu fui melhorando esse design aí, porque isso daí não ficou tão bom, não. Enfim. Aí na semana 4 eu já dei uma melhorada. Coloquei de novo o que cada um fez. E nessa semana 4 aqui eu fiz o calculador, porque infelizmente faltou um integrante. E nessa daqui veio também o meu redator, que era o Daniel Moreira. Aí o nosso medidor Henrique conseguiu fazer a mistura com água aquecida. E a água acabou ficando roxa, que era o que a gente esperava. Enfim, né? Aí na semana 6, coloquei, dei uma melhorada de novo, só que nessa semana aqui o Peterson foi o que se encarregou de fazer as mais atividades aí, né? Aí foi para a semana 8. Enfim. Aí nessa semana aqui, a maioria dos meus integrantes veio. O redator Daniel conseguiu escrever tudo.
Nosso engenheiro Gabriel separou os materiais necessários, iniciou a montagem, logo após conectou o cabo e conseguiu acertar lá, que acendeu o Arduino lá. O medidor Henrique fez o mesmo processo do repolho nessa atividade, mediu a grama de enxofre e depois atirou o fogo no mesmo. Aí chegamos na semana 10 e o nosso redator Daniel escreveu todos os procedimentos. O medidor fez o sabão, conseguiu fazer. Hoje na semana a gente conseguiu ver ele deu certo. Zaner Peterson seguiu os passos e conseguiu montar o carrinho pedido pelo professor. Ficou bem, acertou certinho. E é essa a minha apresentação, professor. Ai, professor, esses alunos não dá. Você tem alguma dúvida, professor? Bora. Bom, vou comentários, né? Vou fazer alguns comentários. Sim. Primeiro, Nicolas, bom, parabéns pela apresentação. Pelo visto, você é uma pessoa muito querida aí, pelo grupo. E deixa eu fazer algumas observações. Primeiro, acho que conseguiu, pelo que eu entendi, vocês conseguiram fazer todas as atividades. Sim, a gente conseguiu fazer, porém tiveram algumas semanas aí que eu não consegui terminar os slides, né? Tá bom. Acabei me comprometendo e eu admito. E eu não revisei, eu pensei que era para semana que vem, mas era para essa e, enfim, desculpa. Tudo bem, conseguiu apresentar um pouco o que vocês fizeram em cada uma delas. Sim. Vou reforçar aqui com você, como eu comentei nos outros, importante expressar bem o trabalho que vocês fizeram, tá? Poucas dificuldades, né? E também o que deu mais certo, né? Então, deixar claro para quem vocês estão apresentando algumas informações. Certo. Que é fácil que é bom a gente colocar às vezes na forma de pergunta. O que você está apresentando? Como isso foi feito? Por que isso foi feito, né? Quem fez? E quando às vezes é importante também, né? Às vezes citar, dimensionar no tempo quando aquilo aconteceu. Então essas perguntas, elas são as perguntas que a gente faz na ciência de forma geral, né? Então, quando a gente vai expor esses experimentos científicos, é importante a gente citar isso, né? Às vezes eu vi no trabalho de vocês, assim como nos anteriores, expressa muito como a coisa foi feita, né? E quem fez, mas explicar o porquê e o que está sendo feito é igualmente importante. Eu vi que alguns slides, o primeiro ou segundo slide que você apresenta, você lista cada um que fez a tarefa de cada um, e no segundo slide você lista as imagens delas, né? Então, o calculador, o engenheiro, então era interessante elas estarem juntas. Sim, porque eu fui melhorando com o tempo, eu vi que tinha ficado ruim, eu ia mudar, só que eu acabei esquecendo. Era mais porque é sempre bom a gente associar a imagem com as palavras, né? Você fez um slide de palavras e um slide de imagens. Pode ser um pouco de estilo, tá? Mas às vezes até facilita um pouco para quem está assistindo, né? Mas você, de qualquer forma, quando apresentou as imagens, foi lá e citou em partes o que representava cada uma delas. É um pouco isso, assim. Eu acho que vocês tiveram um trabalho denso, né? Depois eu vou ter a oportunidade de conversar um pouco com o Denis, né? Parabenizar pela atividade, tá, gente? Eu acho que é isso. Esse tipo de experimentação que tem Arduino, né? Que tem uma parte que é teórica, tem uma parte que é experimental, usa um equipamento sofisticado que é o Arduino. Super bacana vocês aprenderem a trabalhar com ele. Eu mexi muito pouco com Arduino na minha vida. Acho muito bacana. Legal que vocês tenham tido contato aí, imagina, no ensino médio, né? Vocês estão com o quê? 15 anos, 16? 16, 16 anos, e ter acesso a um dispositivo como esse. Eu sei que acho que deu tempo até para aprender, né? Então, parabéns ao Denis pela proposta de atividade, né? Eu acho que é uma coisa muito rica
que certamente tem utilidade hoje em dia para pensar o mundo onde vocês vivem, pensar em otimização de coisas, pensar em ferramentas que possam ser úteis para vocês, não só hoje em dia, mas como para frente. E parabéns, tá? Parabéns. Obrigado, de novo, conseguiu apresentar. Tem algumas, deixa essas sugestões, deixar um pouquinho mais claro o que vocês fizeram e a dimensão do trabalho de vocês. Mas de resto tá muito bom. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, Ferenc. Opa. Bom, vamos para o último grupo, que é o grupo Epsilon. O David, é sempre o segundo J, é isso, né? Isso, até agora só foi o segundo J. Perfeito. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, então. Meu nome é Gustavo, eu sou o gestor e eu vou apresentar aqui. Adiantando que eu já vou falar que eu fiz a mesma coisa que o Nicolas, tipo, no início, assim, eu não sabia muito bem o que fazer, então, tipo, eu vi que várias pessoas usaram, tipo, um slide para uma imagem só. Eu já fiz ao contrário, sabe? Eu, tipo, coloquei todas em uma só, porque eu achei que ia ser mais fácil, mas depois, vendo dos outros, eu vi que é mais fácil fazer do outro jeito, né? Então, aqui é o designer, ele fez uma molécula de água, e não tem muito o que eu explicar sobre isso. Ele basicamente, não sei se dá para você ver aqui dos lados, ele basicamente mexeu lá no aplicativo Tinkercad, eu acho, se eu não me engano. E foi fazendo aqui, conforme o professor falou pra gente fazer. E deu tudo certo da parte dele, pelo menos. Eu anotei um pouquinho aqui no celular das coisas do Richard e do Henrique. E como a maioria também faltou no meu grupo, você vai ver que vai aumentando aqui o nome aqui, ó, vai aumentando, abaixando, porque tipo, pessoas não vêm, aí vem, não vem, e a gente acaba aqui se ferrando, né? Porque aí a gente tem que fazer a nossa correria, tipo, eu sou gestor, mas tem coisas daí mesmo que eu fiz, como eu fiz essa daqui de engenheiro e outras ajudando o pessoal, né? Aqui, eu anotei no meu celular. O Richard, o primeiro passo que o Richard fez, ele coletou os pedaços de repolho e colocou dentro de um frasco, que acho que é esse frasco aqui, ó, que eu esqueci o nome dele. E o Becker. E assim que ele coloca em um frasco, ele coloca a água na mesma medida do repolho. E aí então ele coloca no forninho para aquecer, que eu esqueci o nome do forninho, você coloca coisa assim e aquece só, até borbulha às vezes. E assim ela vai aquecendo, aí ele fica mexendo um pouquinho com a colher até ficar um tom roxo mais forte. E assim que fica um tom roxo mais forte, passando para a peneira, a gente peneirou e conseguimos extrair o líquido roxo. E usamos essa água no tom de roxo para colocar 3 frascos diferentes. E nesses 3 frascos contém o líquido roxo, neles colocamos sal, detergente e bicarbonato de sódio. E passamos para os recipientes, né? E o bicarbonato ficou azul, que é aqui, que a gente passou para os frascos, e tinha que dar as cores certas. O professor tinha a listinha, se eu não me engano, acho que é essa daqui, que tinha as cores que ia dar e o significado, o porquê que deu isso. Eu não tenho essa listinha, eu podia ter tirado uma foto, né, para saber o que tinha dado, mas não pensei nisso na hora. Então o bicarbonato ficou azul, o detergente ficou um tom de roxo forte, mas com um fundo totalmente claro, aqui. E o sal deixou um rosa bem clarinho mesmo. E aí, assim que fizemos isso, passamos uma base de gelo e colocamos uns quadrilhados, e depois pegamos a tomada que acende a luz e testamos cada um. E aí foi isso. Aqui, na direita, se eu não me engano, porque eu também não fiquei muito nessa parte, fiquei só um pouquinho, eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho de fazer que isso aqui acendia. Então, basicamente, a gente tinha aquela listinha ali, né? Aí tinha as informações, o que a gente
passo a passo no Arduino. Então, basicamente, a gente pegou, né, os fiozinhos, conectamos ali no lugar certo que a prancheta estava indicando, e depois a gente tinha que colocar um código, que eu acho que eu não tenho a foto do código na semana 1, porém eu acho que eu tenho a foto do código nas outras semanas, que aí ficando mais desenrolado, fui entendendo mais e aí eu fui fazendo, né? E aí na semana 1 foi isso. Aqui é a semana 4, já foi direto, porque acho que não teve aula esse tempo, eu não lembro. E aqui também foi basicamente a mesma coisa, da luzinha, só que essa daqui a gente ativou um farol. E aí, eu não sei se dá para colocar um vídeo aqui, senão eu até colocaria um vídeo, mas essa daqui e essa daqui são do farol. A gente tinha que fazer um farol e aí acho que tinha que ficar 5, acho que era 5 no verde, 5 no amarelo e 3 no vermelho, 3 segundos em cada. Então acendia primeiro o amarelo, depois primeiro o verde, depois o amarelo, depois o vermelho. Como se fosse um farol mesmo. Esse aqui mais uma vez foi o trabalho do Richard. E eu anotei aqui também a parte dele, que é a mais detalhada, assim, que tem mais o que detalhar. E na parte 2, o que a gente fez? A gente fez os dois mesmos procedimentos do primeiro, que era cortar pedaços de repolho e colocar para ferver e extrair a água azul. Estava aqui. Água roxa, desculpa. E com ele passando pelos frascos, novamente, e nele colocamos a roxa, que é essa daqui, que é essa parte roxa aqui. E antes disso, esquentamos o macarrão, que é o macarrãozinho aqui. Instantâneo, a gente jogou um pouco de líquido roxo e depois jogamos um pouco de limão em cima, que assim acabou ficando rosa, como você pode ver na imagem. Então, basicamente aqui, a gente espremeu o limão aqui, acho que dá até para ver um pouquinho aqui, que tá meio o caldinho aqui, e fizemos essa parte. Aqui, agora vamos pro designer novamente. No designer, foi o de enxofre. O professor pegou uma imagem, inclusive eu acho que nas outras semanas vai ter eu peguei uma foto, né, uma imagem não, era tipo como se fosse uma miniatura, sabe? Tipo, pegou assim uma dessa e aí a gente tinha que fazer igual. Aí deixou no meio da mesa ali para que todos os designers vissem e fizesse, né? E aí o Ricardo, que é o nosso designer, conseguiu fazer aí perfeitamente, ó. Não sei se dá para você ver. E aqui também é a mesma coisa do farol, que eu te falei, só que aqui, ó, se você olhar melhor, ali tá acendendo, do lado direito tá acendendo o vermelho e o amarelo, do outro lado só tá o vermelho. Vou pular aqui. Aqui continua na semana 4, só que aqui tem um pouco mais de explicação, que aí foi como eu falei, que eu fiz umas anotações. Aqui a gente fez a montagem do semáforo, que foi, primeiro a gente conectou os fios no Arduino, depois colocamos o código e logo após todas as luzes piscou. Aqui a gente preparou o indicador de repolho roxo. Primeiro ferveu o repolho em pedaços no becker, logo em seguida colocamos na peneira e passou para o prato sem líquido. O líquido do repolho colocamos com o miojo e colocou para ferver e fiquei mexendo. Depois de ferver, peneirou, passou o miojo ao prato e jogou o limão. O miojo estava verde e ele ficou rosa. E aqui, né, que tá bem pouquinho aqui a imagem, porque, como eu disse, eu fiz tudo num slide só, devia ter feito no outro, mas tá aqui também, é a mesma que essa. Aqui aqui é a parte do enxofre, que a gente colocou 8 esferas na ordem correta. Coloridas de amarelos, depois adicionei cilindros na cor cinza, que os cilindros é as partes aqui. Aqui é a semana 6. E aqui não é a mesma coisa, não teve muita explicação. Deixa eu até ver se tem mais uma. Tem. Aí aqui. Aqui o redator estava escrevendo tudo o que o meditor estava fazendo, porém, infelizmente, eu não sei. Eu não sei se eu tenho essas informações, porque eu acho que eu não ficava desse lado, porque são diferentes. Eu ficava do outro lado, que é desse lado direito aqui, eu não ficava no laboratório. Por isso que eu anotei as coisas, porque eu não sabia o que estava acontecendo no laboratório. Eu só ia lá, tipo, meio que dava uma força assim pra galera, quando estava muito parado, assim, porque a gente tinha um tempo para fazer, antes de acabar a aula, né, para realizar. Então eu dava uma adiantada, vamos aí, vamos fazer, né, para não ficar sem nota também, para conseguir fazer a atividade, que é bem legal.
Então, a Adriele não veio hoje, que ela é medidor, eu acho, redator, desculpa. E ela, basicamente, escrevia tudo o que a galera do laboratório fazia, que dá pra ver um pouquinho do laboratório que a galera tava fazendo. Então ela anotou. Eu não tenho as informações que ela anotou. Eu acho que nessa parte ela saberia explicar melhor que eu, porque ela viu e escreveu o que o pessoal tava fazendo, né? Mas essa parte foi mais a parte dela, do trabalho dela, que ela só escrevia o que a galera do laboratório estava fazendo. Aqui a gente entrou no site Don't.pad, pegamos o código e entramos no Arduino e programamos para dar à luz. Aqui é os engenheiros. Que o Cauã, se eu não me engano, ele não é engenheiro, quem é engenheiro é o Renan, que é o que tá de blusa branca. Porém, conforme aquilo, né, de faltar e por ser um pouco difícil, um foi ajudando o outro e aí conseguiram chegar no resultado, né? Aqui é a molécula de benzeno que o Ricardo fez, o nosso designer. E foi basicamente a mesma coisa, né? Ele colocou não sei se chama esfera, né? Que é as bolinhas, as esferas, os cilindros, né? E formou também o que a gente precisava, né? Que o professor passou pra gente fazer. Que ele deixou na miniatura. Aqui já é na semana 8, que basicamente aqui, ó, pra você ver, veio 4 pessoas. Falei que vai diminuindo e aumentando. Então essa semana foi, acho que a mais difícil, porque basicamente a gente teve que se ajudar um ao outro, porque não veio as pessoas, então a gente teve que fazer o que o trabalho das outras pessoas, né? Então o nosso programador colocou os cabos no Arduino, se baseando na imagem que o professor distribuiu. Aqui, conectamos aqui no Arduino. Aqui, essa imagem da esquerda foi mais para ver que tá tudo encaixadinho, tudo bonitinho aqui, conectando no computador USB também. E aqui era para mostrar um pouco do código. Só que não dá pra ver. Eu achei que dava pra ver que ele colocou o código, né? Pra dar a luz. Então, olha, logo depois colocamos o código e conectamos no computador. Então a gente colocou aqui, colocamos o código e aí pra acender a luz. Na hora que conecta o código, acende a luz. E esse trabalho era pra fazer um fogo. Esse acho que foi o mais legal, porque esse acho que também foi o que eu mais participei. Porque não veio a quantidade de pessoas, então eu tive que quebrar o galho ali do Cauã que estava fazendo, então a gente se ajudou, eu e ele. Então aqui é o professor fazendo o teste no nosso Arduino, aproximando do fogo e acendendo a luz. Então aqui, não sei se dá para você ver, tem um potinho com um papelzinho, e toda vez que a gente acendia, não me lembro se acendia, e aí saía a fumacinha do fogo, aí ligava o fogo lá. Era bem legal essa parte. E essa parte foi mais isso. Aí aqui é da outra parte agora, né? Que é a continuação dessa daqui, da semana 8. Esse aqui foi o nosso designer, Ricardo, fazendo o dióxido de enxofre, que foi esse daqui. Que basicamente ele fez a mesma coisa, coletou ali as coisinhas ali, as esferas, tudo certinho, e conseguiu fazer. Aqui, ó, como eu falei para você que algumas ia ter a imagem, aqui, ó, essa foi a miniatura que o professor disponibilizou pra gente ver e se basear para fazer. E aqui foi como ficou. Aqui é um medidor fazendo o trabalho. Eu não sabia qual que era esse trabalho, mas é o Richard. Ele basicamente fez colocou na água, aí acho que ele ferveu e pegou, acho que aqui é repolho cortado. E nessa parte, como eu disse, eu não consegui ficar rondando tudo para ver o que eles estavam fazendo. Então essa parte basicamente eu não sei. Quem saberia dizer é a Adriele, que anotou essa parte. Eu sei mais sobre as outras partes, porque no laboratório eu não ficava muito. Eu só ia lá, batia a foto, perguntava como estava indo, se estava tudo certo, se precisava de ajuda, e voltava, né? Pra cá, pra ajudar a galera aqui e fazer o meu trabalho. Então, basicamente foi isso. Acho que o único que eu não soube explicar muito bem foi esses dois, porque eu não consegui ir lá. Mas a Adriele, ela fez tudo certinho, anotou tudo. Infelizmente eu não tenho essas informações, ela também não veio para me explicar o que estava ali. Hoje ela não veio, ela faltou. Então, é isso. Finalizou. Valeu, rapaziada.
Oi, Gustavo. É Gustavo, né? Isso. Maravilha. Oi, Gustavo. Vamos lá. É um desafio, né? A gente, tô vendo que essa tarefa acaba sendo uma tarefa quase ingrata, né? Você apresentar tudo o que aconteceu, e parece que era um pouco a sua responsabilidade, acompanhar todos os experimentos. Sim. E ter uma dimensão do todo. Às vezes você trabalha menos, né, pontualmente, mas fica uma responsabilidade maior. A mais, isso. De saber tudo, né? Então, de fato, é muito difícil. Sim, querendo ou não, fiz muita coisa assim, porém eu tive que prestar atenção assim em tudo e faltou a semana 10. Não sei se você viu, ficou na semana 8, na semana 10 eu não vim, eu tava mal, aí eu fiquei em casa, né? Pra também não prejudicar os alunos, né, que tá aqui. Ninguém do nosso grupo veio na semana 10. Então a semana 10 eu não tive. Parece que foi, acho que eles fizeram o carro, que pelo visto que eu vi ali a galera apresentando, foi o carro, o sabonete, essas coisas. Que eu não vi. Faltou, né, de fato, algumas coisas, mas é isso. Apresentar o que vocês conseguiram fazer. Sim. Você deixou claro algumas dificuldades devido à ausência de alguns estudantes e, pelo visto, a ausência de todos os integrantes do grupo. Mas faz parte. É importante só expressar antes, não, né, talvez ter colocado isso no slide. Que existiu a semana 10, o que aconteceu, o que você está comentando agora, Sim. Mas que não foi possível pelas adversidades desse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia ou outras questões. Mas acho que é importante deixar claro sempre o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Né? Sim. Mas comentando, então é um desafio ter que saber do todo. Né? Inclusive, pelo que deu a entender, você teve que e alguns colegas seus, então, aí fazer a relatoria, né? Isso. Eu entendi, a sua função era a relatoria, né? Não, o meu era da Adriele, que ela relatava basicamente tudo o que acontecia, né? E aí, só que do laboratório. Você estava, em princípio, você seria o gestor, é isso? Isso. A função do gestor, qual que é a diferença da função do gestor pelo que eu entendi, o gestor, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai fotografar o que as outras pessoas estão fazendo, engenheiro, designer, né? Vão fotografar, iria colocar fazer o slide e ia explicar um pouco sobre isso. Porém, aqui na escola, tem duas partes que são divididas. Então, no laboratório, é dividido da onde a gente está agora. Ali atrás tem outras coisas ali atrás no fundo era onde a gente fazia todas as coisas certinho, né? Só que tinha que ir no laboratório, então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ficar aqui, vendo o que todo mundo tava fazendo, e tirar foto, ajudar, falar, vamos aí, porque às vezes o tempo passava, né? E logo de manhã, 7 horas da manhã na correria, pra fazer rápido foi um pouco difícil, né? Então eu ia lá, meio que apressava um pouco a galera, tipo, vamos que o tempo tá acabando, a gente precisa completar isso daí. Então a gente foi lá. Então eu saía daqui, ia pro laboratório e eu ficava pouco no laboratório. Eu só ia lá, basicamente, tirava foto. E então, por isso que eu não sabia muito bem explicar o laboratório. Eu soube explicar as duas primeiras, que o meu amigo Richard fez também, e ele conseguiu me dar um geral, assim, em tudo, em algumas coisas que ele fez, né, sobre lá. Muito bom, Gustavo, é isso. Acho que talvez tenha faltado um pouco de tempo de vocês conseguirem... Sim. Conversar depois, né? Para além do momento da sala de aula. Claramente é isso, acaba sendo a tarefa maior, né? Quando você está acompanhando, depois sistematizar tudo isso na forma de apresentação, dá uma trabalheira, mas conseguiu, né? Pelo visto, você conseguiu apresentar todo o trabalho, né? Você conseguiu sistematizar nessas apresentações todo o trabalho do seu grupo. Em relação a fazer as imagens separadas ou juntas, é estilo, tá? Eu acho que tava bom. Tá bom ter um primeiro slide da semana 1, você colocou todas as fotos juntas, o nome do grupo, e destacou lá o detergente roxo, limão, rosa claro, colocou alguma observação bem sucinta. Bem mínima. E conseguiu, e apresentou o que significava cada uma das imagens. Então, é um slide que eu acho que expressa o que foi trabalhado. Então é um slide que ficou bom. Assim, talvez pudesse tirar os nomes e colocar uma outra informação, deixar o nome num slide anterior, mas é um pouco do estilo, né? Você deixar todas as informações juntas.
desde que não fique muito poluído, tudo bem, com imagem. Foi basicamente o que eu fiz, né? É que eu fiz na semana 1 a primeira vez, eu nem sabia como que mexia, então, tipo assim, conforme o passar das aulas, eu fui aprendendo, né? Como que mexia. Às vezes eu não conseguia colocar imagem, colocar texto, aí eu ficava, ai meu Deus, como que eu vou colocar isso? Aí depois eu fui mais aperfeiçoando, basicamente eu deixei os nomes ali pra, tipo, saber quem faltou e quem não faltou. Mas realmente eu podia ter feito um slide só com o nome, né, e a semana. Exato. E outro slide com as imagens para destacar a atividade. E aí, né, na atividade, vem aquelas perguntas que eu comentei anteriormente, que é por que vocês fizeram, como vocês fizeram, né, e o que vocês fizeram. Então, e eu acho que você conseguiu, pelo menos naquela primeira apresentação, você conseguiu expressar bastante dessas perguntas, assim. Sim. Em algumas outras, mais ou menos. Parecia que você não estava dominando muito o conteúdo, mas mesmo assim você se esforçou para tentar expressar, né? E eu acho que as imagens que você colocou ajudaram. Sim. Então isso às vezes é importante. Então pouco texto e mais imagens te ajuda a lembrar naquele momento que você fez a atividade e conseguiu expor o que o seu grupo fez. Bom, era um pouco isso. Acho que dos demais, eu acho que as preocupações que eu gostaria de trazer aqui, eu comentei nos grupos anteriores, né, tem relação com essa esse exercício. Oi, Flávio, tudo bem? Flávio, acho que seu áudio estava ligado aqui, estava tendo uma repetição do som. Mas vamos lá. Então, você acha que esse exercício de expressar o que foi trabalhado, de organizar as informações, é um puta de um aprendizado. Sim. Que eu vejo que você conseguiu, né? Você, inclusive, expressou um pouco disso. Puxa, não sabia fazer, aprendi a fazer, né? Acho que faz parte. Sim. Parabéns pelo Muito trabalho. obrigado. Parabenizo o seu grupo. Valeu. E eu estou vendo que agora vai começar uma segunda apresentação. E eu deixo aqui, um salve. Tá? Valeu. Obrigado. Obrigado, Ferenc, novamente. Obrigado, Ferenc. Maravilha, Denis. Um abraço. Obrigado pelo convite. Depois a gente conversa um pouco mais. Tchau. Gostei muito de ter participado, tá, Denis? Até mesmo. Falou. Tchau. Obrigado. Falou. Professor Flávio, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou precisar de uns 10 a 15 minutos, porque eu vou ter que levar uma turma e trazer a outra turma. Tudo bem? Obrigado. Tranquilo. Eu pensei que começasse 8 horas, professor. 8h30. Só que teve um atraso e aí até buscar a turma, né? Pessoal começou mais cedo, né? Esse pessoal é das 7 horas. Tá. Eu perdi eles, gente. Mas tudo bem, eu volto aqui às... Umas 8h45, eu acho que dá.